E aí, tudo bem? Então, agora nesse vídeo a gente vai ver aqui algumas dicas simples de como a gente pode estar desenhando aqui o rosto feminino. Eu vou tentar fazer aqui da forma mais simples possível e tentar ser um pouco mais claro para vocês. E qualquer dúvida deixe no comentário, tá? E se você não é inscrito no canal, já ia aproveitar para pedir que se inscreva no canal, tá? Que você vai ter muitos mais tutoriais pela frente. Eu não sei se você já acompanha a gente há algum tempo. Se sim, você já sabe o conteúdo do canal, então você pode se inscrever se não for inscrito e se quiser continuar acompanhando. E se você é de primeira viagem, assista aí nossos outros vídeos, veja se o conteúdo é relevante para você e se for do seu interesse e quiser receber mais tutoriais, se inscreve no canal, beleza? Bom, mas vamos lá. Como já é de costume, muitos de vocês já devem ter visto alguma coisa ou já terem feito algo do tipo, eu vou começar fazendo aqui um círculo. Costumo fazer bem fraco, mas eu estou tendo um problema que as pessoas que estão assistindo não estão conseguindo ver. Tá? Isso aqui, gente, não se preocupe em fazer um círculo perfeitinho, tá? Isso aqui é só pra gente ter uma noção do tamanho do crânio e também das medidas do rosto. Depois, você divide isso aqui, ó, ao meio. Essa parte do círculo aqui, normalmente ela será... Aqui vai ficar a altura do nariz, tá? E a altura dos olhos aqui você pode relevar aqui e... fazer aqui um pouco mais forte, tá? Isso aqui você pode fazer aqui a altura dos olhos, tá? Vamos só fazer uma marcação simples aqui, ó, um olho, o espaço entre outro olho seria de mais ou menos um olho, então vamos fazer aqui a medida de um olho imaginário e o segundo olho, tá? Olha só, primeiro olho, espaço entre os dois olhos, um olho imaginário e o segundo olho. A sobrancelha, olha só, normalmente a sobrancelha ela vai começar daqui, ó, dessa divisão aqui, do início do final do olho, vai subir e vai descer. Sobrancelhas femininas, elas costumam ser bem mais finas que as masculinas. Então, olha só, também início do olho, vai subir um pouco mais. Você pode fazer essa marcação aqui para não ficar uma mais alta que a outra. Aí vem a medida do nariz. Normalmente a medida do nariz, começando aqui do início da sobrancelha, ela vai medir mais ou menos... vai ter mais ou menos a medida de dois olhos, ou seja, um olho, dois olhos, tá? É mais ou menos isso aqui. E normalmente o nariz ele não passará dessa linha, tá? Ou seja, ele vai vir aqui. O nariz vai ficar aqui entre essas duas linhas aqui dos olhos, tá? Entre esse espaço aqui do olho, tá? Ele não ultrapassará isso aqui. Vamos dar aqui um espaço aqui para a boca. E agora, se você preferir, você já pode vir fazer aqui a marcação da lateral do rosto, tá? Lembrando que normalmente o queixo da mulher é um pouco mais fino que o queixo do homem. O que vai definir se o rosto da mulher vai ser mais comprido ou mais longo ou mais curto, né? Se vai ser mais achatado, se vai ter uma cabeça mais achatada, uma cabeça mais comprida, é essa parte aqui, tá? Se você quiser um rosto mais longo, né, mais comprido e mais fino, você alonga ele um pouco mais, tá? Vem alongando aqui, não sei se você consegue ver, tá bem fraco, eu vou ter que apagar. Ou se você quiser uma mulher mais fortinha, né, mais fofinha, você pode estar fazendo
variação aqui, ó. Tá, mas isso a gente pode falar em outro vídeo. A gente pode tentar fazer uma variação entre físicos, tá? Vamos focar agora aqui no rosto tradicional. E voltando aqui a marcação do rosto, a boca, normalmente a boca ela vai ficar aqui, ó, no meio do olho. Então ela vai ficar nesse espaço aqui, facilitando aqui, para tentar facilitar um pouco o entendimento, a parte de cima da boca, ela é como se você estivesse fazendo um M, tá? Formato de um M. O lábio de cima, você tem que lembrar de deixar ele um pouco maior que o lábio inferior. E o lábio inferior ele tem um formato de um W. Tá? Como eu falei agora, ó, deixei ele um pouco menor. Dá essa variação aqui no centro. E aqui a gente já tem um esboço pré-definido aqui da face, né, do personagem, com as medidas feitas, né, como você acompanhou aqui, a medida dos olhos, do nariz e da boca. Então vamos colocar um cabelo nela aqui. Por exemplo, eu vou colocar o cabelo dela com a divisão de 3/4, né, ou seja, aqui sendo o meio do rosto, né, se eu fosse fazer ela o cabelo dividido, eu dividiria ela aqui, ao meio. Como eu pretendo fazer com divisão 3/4, então eu vou dividir no meio desse meio aqui, dessa parte da nossa direita aqui. Então eu vou dividir o meio dela aqui. E para um lado eu vou puxar uma parte do cabelo, vou fazer algumas mechas aqui. Quase caindo aqui sobre os olhos. Vale lembrar que se aqui seria a altura do crânio dela, né, então o cabelo tem que ficar... Tem que criar um relevo aqui, né, por cima, ele tem que ficar acima da medida do crânio, então tem que dar essa diferença aqui, ó. Então vamos lá, aí para esse lado aqui eu vou fazer a queda do nosso lado direito. Por enquanto a gente não vai detalhar, tá? Vamos só estudar aqui como que vai ficar aqui o formato do cabelo dela. Eu estou fazendo aqui algumas mechas que eu vou usá-las como as mechas principais no desenho. Então aqui você se sinta livre para fazer mais ou menos mecha. Aqui você pode ficar bem à vontade, tá? Não tem certo e nem errado na quantidade de mecha. Isso vai depender do quanto cabelo você quer colocar na sua personagem. Isso pode variar muito, né? Você quer colocar um personagem com mais cabelo ou com menos cabelo, então isso fica a seu critério. A não ser que você esteja fazendo uma cópia, que aí você tem que ser o mais fiel possível à referência. Mas aqui, o esboço para mim desse lado já está satisfeito, ou melhor dizendo, já está com um resultado satisfatório. Então eu vou aqui para o nosso lado esquerdo. Então como eu vinha fazendo as mechas desse lado, eu vou cobrir um pouco mais o rosto dela desse lado aqui. Tá? Vou para diferenciar um pouco também. Uma dica é que você deixe essas pontas sempre fininhas, tá? É porque aqui, como a gente está fazendo um esboço ainda inicial, eu não vou focar muito nisso, mas assim que a gente
estiver fazendo acabamento, você vai ver a importância de deixá-la, né, com as pontas fininhas. E aqui já estou fazendo o topo do cabelo, tá? Daqui já dá pra gente entender como que vai ficar a divisão do cabelo. E essa vai ser a estrutura do rosto que a gente está desenhando, certo? Vamos agora para os detalhes de acabamento. Começar pelos olhos. Então assim, o olho ele é uma esfera. Então a gente tem que dar esse efeito de arredondamento. Principalmente o olho feminino, ele tem que ser mais arredondado que o olho masculino. Essa parte aqui da pupila eu não costumo encostar. Eu não costumo encostar aqui na parte de baixo. Eu costumo deixar um espaço aqui. Tá? Mas fica a seu critério, tá? Você quem decide, não é certo nem errado. E a pálpebra, a gente faz isso aqui, ó. Para marcar os cílios inferiores, e aí fazemos as pontas. A íris ela costuma ficar aqui no centro da pupila. Então, você pode preencher ela totalmente aqui de preto, se não quiser deixar nenhum brilho nela. Eu vou marcar um brilho aqui. Esse é um brilhinho menor desse lado. Mas o que vai ficar, o brilho mesmo de destaque vai ser esse, tá? Vou marcar uma sombra aqui para dar um efeito de esfera mesmo, porque como eu falei, o olho ele é uma esfera, não é uma superfície plana. E podemos marcar alguns brilhinhos aqui, alguns tracinhos aqui para dar o detalhe do olho, né, da íris. Então assim, agora a gente vai tentar fazer o olho do mesmo tamanho. Então vamos usar algumas linhas aqui para a gente usar como referência, tá? Então, eu sei que essa ponta de fora do olho vai ficar aqui. E essa da inicial aqui, né, da entrada do nariz, ela vai ficar aqui. Então eu vou fazer essa marcação e vou ligar uma a outra. Vale conferir o tamanho. Ok. Na hora de colocar a íris aqui do segundo olho, na hora de colocar aqui a íris aqui do segundo olho, você observa a quantidade de espaço que você deixou no outro e tenta deixar mais ou menos a mesma distância, tá? Aqui eu não vou explicar muito porque é basicamente a mesma coisa que a gente fez no olho anterior. Então creio que você consegue acompanhar sem que precise de muita explicação. O importante é você manter esse brilho aqui, ó, do mesmo lado. Por exemplo, se você fez desse lado esquerdo, você tem que manter o lado esquerdo, tá?
Então assim a gente conclui aqui o desenho dos olhos, tá? Só dar uma ressaltada aqui na sobrancelha. Lembrando que ela vai começar com a ponta um pouco mais grossa e vai afinando em direção aqui ao final. Vamos tentar fazer aqui a outra no mesmo sentido. Vamos agora para o nariz. Como já está marcado aqui, vai facilitar aqui o nosso desenho no traço final. Vamos fazer essa marcação aqui das narinas. O nariz feminino ele é um pouco mais simplificado que o masculino, então você tem que ter um pouco de cuidado com essas formas aqui para não marcá-lo muito. Principalmente essa parte aqui, ó. Você tem que ter um pouco de cuidado, senão você vai deixá-lo muito marcado e pode deixar o nariz um pouco grotesco, né? Com um ar de masculinidade um pouco grande. Então tá aqui, o desenho do olho do nariz também já está concluído. Já concluímos o desenho dos olhos aqui, nariz. Vamos concluir agora o desenho da boca. Como ele já está esboçado aqui também, basicamente o que nos resta agora é contornar Então, agora que a gente concluiu o desenho da boca, nós concluímos aqui o desenho do rosto. E para finalizar o desenho, vamos apenas concluir aqui os detalhes do cabelo. Como a gente já pré-esboçou, já fez aqui a pré-definição do cabelo, o que a gente vai fazer realmente agora é só um preenchimento. Como é um cabelo escuro, a gente vai pintá-lo de preto, mas para não chapar o cabelo, a gente vai fazer uma marcação de brilho. Essa marcação pode ser feita separadamente ou você já pode fazer uma marcação individual para cada mecha. Eu vou fazer das duas formas, para que fique mais fácil de entender. Essa aqui eu fiz uma marcação inicial do brilho.
Eu vou manter ela em branco e toda a outra parte ao redor a gente vai pintar de preto. Por último, eu acelerei bastante essa última parte aqui em que a gente está fazendo o preenchimento do cabelo, porque assim, não tem muito o que explicar nessa situação e também é um pouco demorado se você fazer cabelo. Se você estiver fazendo como eu estou fazendo aqui, por exemplo, fio a fio, vai demorar um pouco, né? E note aqui que desse lado aqui eu fiz uma marcação aqui do detalhe do brilho e estou fazendo um preenchimento por cima, né? Sem a marcação das pontas como eu fiz do lado anterior. Ambas as formas são bem interessantes de fazer. O mais importante é que você mantenha as pontas finas dos fios de cabelo e consiga manter o brilho de forma mais natural possível. O processo para o desenho do cabelo é basicamente o mesmo sempre, é você definir as mechas principais e você fazer um preenchimento dessas mechas, ou fio a fio como você está vendo aqui, ou você pode simplesmente pintá-la de preto, né? Embora eu goste mais dessa primeira opção, que é fazer o cabelo fio a fio. Mas as duas estão valendo. Então aqui ó, a gente já conclui o desenho, né? Feito todo o preenchimento das mechas, notando aqui a permanência do branco, né? Do papel aqui para definir o brilho.